bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e música, então venha conhecer músicos TDAHs famosos, entender sobre os efeitos na autorregulação e o papel da musicoterapia. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esses são os últimos episódios do ano. Calma, você não vai ficar sem Tribo TDAH o resto do ano, porque eu tenho novidades pra falar, mas eu vou deixar isso mais pra frente. Eu tenho recadinhos muito importantes e são muito legais os recadinhos que eu tenho pra vocês. Primeiro que eu recebi um e-mail comunicando que a Tribo TDAH foi escolhida entre os 90 melhores podcasts sobre neurodivergência do mundo inteiro. A gente é o único podcast em português sobre TDAH que tá nessa lista. Não tem mais nenhum podcast em português sobre TDAH. E ele tem podcasts, a maioria americanos e em língua inglesa, tem podcasts em alemão, tem podcasts em outros idiomas, em português só tem a gente. E eu fiquei muito feliz. E aproveitando essa novidade também, a Tribo TDAH está concorrendo ao prêmio MPB de melhores podcasts brasileiros na categoria Diversidade e Inclusão. Eu vou precisar do seu voto tanto na primeira quanto na segunda fase. A primeira fase começa a partir de dia 20 de agosto e a segunda fase, os podcasts mais votados, os 3 mais votados, vão para fase final, que são os 3 indicados para concorrer ao prêmio, e os 3 mais indicados, as pessoas têm entre outubro e novembro para votar e elas encerram dia 2 de novembro. Então, por favor, votem na Tribo TDAH pra gente passar as 2 fases e receber o prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria Diversidade e Inclusão. Por favor! A Tribo precisa muito de vocês. Se você puder também, ajude a Tribo TDAH. Vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, que você tem um grupo de apoio exclusivo. Você vai ter um encontro no segundo semestre que é só para os TDAH Hypers, os nossos apoiadores. Você pode votar nos temas dos episódios. Esse tema foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers. Participar das gravações. Hoje eu tenho convidados especiais TDAH Hypers aqui para vocês. E, além disso, você vai receber exclusivamente o novo podcast da Tribo TDAH, que vai ser uma novidade só para eles. E quem não é TDAH Hyper vai ter que esperar mais de ano para poder ouvir e descobrir essa novidade também. Então, vai lá, apoia.se/Tribo TDAH. E os nossos apoiadores também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Dia 15 de agosto tem a Aline Coelho, junto com Raquel Madeira, também Andrei. Dia 17 tem Jadson e Marcos Augusto. E dia 28 de agosto, Marina. Parabéns! Muitas felicidades pra vocês. Bom, gente, vamos pro episódio. Essa é a segunda parte dos episódios sobre música. Então, só pra lembrar, eu estou acompanhada aqui hoje em um episódio de Roda de Conversa. Então, comigo, de volta, estão a Silvia Venturi e o Anderson Torquata. Oi, Silvia. Oi, Anderson. Bem-vindos de volta. Olá. Oi. Então, vamos continuar a conversa, que tem muita coisa pra falar, que a gente não falou no outro episódio. Enfim. Eu tenho uma pergunta sobre esse estudo que você falou, porque, assim, queria saber se isso se relaciona com a questão de concentração. Você falou sobre memória de trabalho, mas tem, não sei se é atenção concentrada, não sei qual é o nome disso, mas, assim, por exemplo, porque eu tô muito mais para aquele lado que você falou no finalzinho do seu discurso sobre a questão de improvisar e tudo mais, do que para a disciplina da música em si. Por exemplo, eu tenho a habilidade de tocar melhor quando eu não estou prestando atenção no que eu estou tocando. Tipo assim, eu já comecei ali, eu estou no fluxo, eu já sei o que eu tenho que tocar, vai mais de, sei lá, memória muscular do que eu lembrar tudo que eu ensaiei. Óbvio que eu preciso ter ensaiado, treinado, mas depois de ter aprendido aquilo, se eu estiver tocando, por exemplo, eu vou tocar hoje à noite. Muitas das coisas que eu vou tocar hoje à noite eu peguei de ontem para hoje. Só que se em algum momento eu tiver que lembrar, eu tiver que realmente
forçar a mente para lembrar, já era, eu não vou conseguir tocar. Ou se eu estiver tocando, se eu já estiver tocando, já tá ali no arranjo certinho e tal, tô fazendo tudo. E por algum momento alguém chamar a minha atenção e eu sair do fluxo que eu tô ali, eu não volto mais. Parece que é impossível voltar. E aí eu não. O que significa que, por exemplo, se eu estiver prestando atenção, olhando para as minhas mãos, tocando ali, prestando atenção, tentando lembrar, não, agora vai ser a hora de tal coisa, agora vai ser a hora de tal coisa. Eu não vou conseguir fazer nada. E nem a tempo. A minha coordenação motora não existe, a habilidade de, sei lá, apertar os botões que eu tenho que apertar no teclado para trocar timbre, sei lá. Tudo isso eu vou fazer errado, vou errar até a mira do botão. Não vou nem conseguir apertar o dedo no lugar certo. Só que assim, se eu não estiver nem olhando, eu estiver lá interagindo sei lá, com o resto do pessoal da banda e tocando e tal, eu vou do começo ao fim da música, normal. Sem perceber que eu toquei a música inteira. Isso é um pouco de memória de trabalho, mas isso entra talvez naquela parte mecânica que eu falei, mas eu consigo entender o que você está falando. Eu acho que não só no TDAH, mas tem uma coisa, de uma forma geral, é que, tipo, o nosso corpo, e isso neurotípicos também, o nosso corpo tem, quando a gente pratica algumas coisas, o nosso corpo retém um tipo de memória. Então, quando você faz muito aquele tipo de coisa, seu corpo sabe como se comportar. Por exemplo, quando você vai andar de bicicleta pela primeira vez. A gente nunca andou de bicicleta antes, quando a gente é pequenininho, e é a primeira vez que você vai subir numa bicicleta, você não tem a memória corporal de equilíbrio em duas rodas. Então, o seu corpo precisa entender, e aí é mágico você ver, por exemplo, uma criancinha andando de bicicleta pela primeira vez, ela começa cambaleando, e tem uma hora que ela aprende a ficar reta na bicicleta, e ela sai andando como se ela tivesse feito isso a vida inteira. A gente faz isso para muitas coisas na nossa vida. Do tipo natação, por exemplo. Você nunca nadou antes, aí você aprende um movimento, aí mesmo assim, 10 anos depois que você vai pegar uma bicicleta ou que você vai cair numa piscina, se você já aprendeu a nadar antes, seu pulmão vai ter a resposta de quando respirar ou quando prender a respiração, suas pernas vão ter a resposta de como pedalar e sua coluna vai saber como se portar na bicicleta para você não inclinar e cair para o lado. Então, o nosso corpo tem um tipo de memória também. Mas com relação à música, e isso é uma parte do estudo que eu vi que estava ligado muito à musicoterapia, que o tocar música já pode ajudar nessa parte de musicoterapia. Tem terapia e tem, tipo, tocar música. E eu não vou fazer a distinção aqui, porque eu não achei a distinção entre aprender a tocar e musicoterapia. Mas, enfim. Isso no TDAH, com relação ao TDAH, o que a música pode ajudar, ou uma musicoterapia pode ajudar, ele ajuda a melhorar interações sociais, relação com outras pessoas, a diminuir a agressividade, até a nossa impulsividade, e de uma forma passiva. Isso é uma forma ativa que ela pode melhorar, mas passivamente. Habilidades acadêmicas ou atenção. Por exemplo, o que você falou, Anderson, quando você presta atenção no que sua mão está fazendo, você perde o fio da meada. Mas quando a sua cabeça sabe o que você está fazendo e você não presta atenção nos dedos, você deixa que a sua memória do seu corpo, a sua memória muscular, é o nome que eu estava procurando, memória muscular, ela age, porque você já aprendeu aquilo, é automático para você. Então, além de melhorar a atenção no foco, você acaba criando uma memória muscular de tocar o instrumento. É a mesma coisa de academia. Você vai fazer um exercício, você nunca fez, é estranho. Você já fez algumas vezes, sua memória muscular vai aumentando e você vai conseguindo pegar mais peso cada vez que você repete mais. Então, na música, por exemplo, ela pode ajudar a regular nossas emoções. Então, eu suponho, quando você está tocando um instrumento, você está se concentrando tanto em tocar, na sensação, na vibe de tocar, e todos os estresses que você estavam passando na sua cabeça, o problema da conta que tem para pagar, as outras coisas que você está preocupada, a música ajuda a liberar um pouco isso. Então, ela ajuda a regular as nossas emoções e os comportamentos disruptivos, às vezes até comportamentos antissociais. Ou melhorar, o que eu achei muito interessante, no TDAH a gente tem, e na neurodivergência do autismo também, a gente tem estratégias mal adaptadas
pra gente lidar com coisas que a gente não quer lidar ou que a gente tem problemas. Por exemplo, em uns episódios atrás sobre relacionamentos, eu falei que às vezes a gente guarda coisas pra gente que deveriam ser discutidas com as outras pessoas, ou a gente age por impulso e faz coisas que, pra não lidar ou evitar lidar com problemas, por exemplo. A gente tem várias estratégias que não são saudáveis para lidar com problemas e lidar com estresse. Isso é uma coisa que é muito comum para neurodivergentes. Mas a música pode ajudar, inclusive, nisso, para a gente aprender a se expressar melhor e expressar coisas que a gente está suprimindo para lidar com comportamentos e estratégias desadaptativas, melhorar, por exemplo, o bem-estar ou até mecanismos que a gente vai entender uma coisa, sabe, assimilar um problema e retrabalhar isso com a gente mesmo. Eu não sei se talvez ajudou um pouco a responder. Tipo, você meio que libera a sua cabeça de alguns problemas quando você deixa seu corpo trabalhar naquilo que sua mão já está treinada no teclado, por exemplo. Interessante, é mais ou menos como se a música ela tem uma sequência lógica, então meio que acalma a necessidade de se colocar numa sequência. Me fez, né, fez pensar se isso não teria também alguma relação com aquela história. Acho que é bem conhecida, para facilitar a comunicação de pessoas que têm gagueira, que se sugere que falem cantando. Eu já ouvi isso. Então a pessoa ela não consegue falar, mas aí eu não sei até se não é um pouco mito, mas eu acho que não. Que aí sugerem, quando você não consegue falar, você tenta cantar o que você está dizendo e isso funciona, né, para auxiliar na comunicação. Ou seja, dessa forma, como a música tem um ritmo pré-estabelecido, a pessoa consegue entrar, digamos assim, né? Ela não precisa criar aquilo, então ela só se encaixa naquela linha que já está desenhada, que é o ritmo, a música, e aí ela consegue se expressar. Será que teria alguma coisa a ver com isso? Uma coisa que eu já ouvi, que ele tem relação com a música, mas não com produzir música, mas tipo expressão de música, de expressão corporal, é que às vezes você consegue ver, por exemplo, uma pessoa que dança, como ela consegue se expressar os sentimentos através do corpo dela dançando com uma música. E quando ela começa a pensar nos passos que ela tem que fazer, isso fica evidente na cara dela. E quando sim. você, tipo, só se deixa sentir, mesmo, por exemplo, você treinou muito o suficiente para você treinar, você saber cada passo que você tem que dar naquela dança, e você deixa o seu corpo sentir o que ele já tá treinado para fazer, ele flui. E quando você para pra pensar, não, agora é esse passo, agora é esse passo, agora é essa sequência, sim. E eu acho que deve ser, pelo menos na minha cabeça, faz sentido, porque é uma coisa motora, ele parece... Não é exatamente essa coisa que trocar um instrumento, obviamente, mas existe uma, pelo menos na minha cabeça, eu entendo que uma relação lógica entre um e outro, entre os movimentos motores, a memória motora do seu corpo e a gente atrapalhando a nossa cabeça TDAH de, nossa, tem muitos pensamentos acontecendo e se eu tô pensando logicamente sobre o que eu tô fazendo, sai um bololô na minha cabeça e eu travo. Faz sentido, até porque, por exemplo, se for uma sequência de passos, vai ter. Depois que você pensa em um e aí você começa a fazer ele, você já tem que pensar em qual que é o próximo. Só que você ainda está concentrado em fazer aquele movimento. Então é muito mais difícil fazer isso concentrado. Sim. Porque aí, qual que é o próximo? Aí você vai parar de dançar, lembrar qual que é o próximo passo para voltar a fazer o próximo passo? Tecnicamente, uma coreografia são várias coisas que você tem que lembrar. E é uma sequência do tipo, com o movimento da mão, o movimento do braço, o movimento da cabeça, do tronco, das pernas. Eu acho que é um momento, mesmo que a racionalização desse momento atrapalha, que é o que o Anderson falou que sente, né? Tipo, se deixar fluir, não faz sem pensar, vai, né? Começa a pensar, não, agora eu tenho que fazer aquilo e tal, aí começa a ficar coisa demais, fica, né? Parece que falta tempo para
para racionalizar tudo. Mas se deixar o corpo fazer sozinho, tipo assim, desliga a porra do pensamento. É até melhor, na verdade, porque dá uma. Pra mim, dá uma sensação até de calma. É se aquele movimento acontecendo, o corpo em movimento fazendo uma coisa, tivesse um efeito calmante. O penúltimo casamento que eu toquei, a gente fez um ensaio na casa da noiva, só pra ela ver como é que tava ficando as músicas. Aí era eu, um menino do violão e uma voz, 3 pessoas só. E aí teve eu montei o teclado perto de um sofá que ficava perto da janela. Teve um momento que a gente estava passando uma música, aí eu fiz lá a introdução, aí o menino do violão entrou e a voz entrou junto com ele. Num dado momento, eu não sei se tinha acontecido alguma coisa ou não, porque logo depois que a música começou, eu olhei para a janela e tinha umas crianças brincando na quadra do prédio que ela morava. E uma criança se machucou, e aí a outra criança já saiu correndo chamando a mãe e o pai. E eu fiquei vendo aquela cena acontecendo, vendo o que ia acontecer. Eles pararam de cantar, acho que alguém errou, a noiva falou que já estava bom, não precisava cantar a música inteira e tal. Eu continuei tocando, tiveram que me chamar, a gente parou. Eu estava tocando e eu esqueci que eu estava tocando. Gente, que legal isso. Porque eu tava prestando atenção nas crianças lá embaixo. Só que em nenhum momento alguém virou pra mim e falou, não, você errou e tal. Isso não, é muito TDAH. Não, interessante que a tua cabeça tava fazendo uma coisa e teu corpo tava fazendo outra. Totalmente desconexas uma coisa da outra, né? A gente faz isso em outras coisas no TDAH também, às vezes. Por exemplo, eu faço isso dirigindo. Eu deixo que o meu corpo... Se eu for parar pra pensar... E assim, eu arrisco até a falar... Eu não entendo nada de música, gente. Mas eu arrisco até a falar que o momento que você começar a prestar atenção na música que você tá tocando... Vai entrar um outro aspecto da neurodivergência, que é o perfeccionismo. E aí, não só você vai se atrapalhar... Como você vai querer tocar aquela da melhor maneira possível. E aí isso vai virar mais caraminhola na cabeça. Aí que erra. Eu demorei um pouco pra aprender a dirigir. E... hoje eu acho que eu dirijo bem, pelo menos meu noivo fala que eu dirijo bem, meus amigos falam que eu dirijo bem, então eu tô bem. Enfim. E o negócio é que ele é uma sequência que você tem que aprender e ela tem que virar automática. Porque se não virar automática, você não erra uma nota, você bate o carro. Então, você pode causar um acidente. E, às vezes, a nossa dificuldade é isso, você automatizar comportamentos que são estranhos para o seu corpo ter essa memória de fazer aquilo. E eu comecei a perceber que, por exemplo, hoje eu dirijo muito ouvindo música e ouvindo podcast. Porque se eu tô muito em silêncio, eu deixo minha cabeça ir para outros lugares e aí meu pensamento se perde. Eu fico muito mais distraída. Então, se eu tô prestando atenção em alguma coisa, por exemplo, ou em músicas que eu gosto, ou geralmente ouvindo algum podcast, o meu cérebro consegue viajar ouvindo, se concentrando em outras coisas, mas não a ponto dele viajar para Marte e eu não prestar atenção, por exemplo, nos outros carros que estão parando, ou no carro que está do meu lado que vai mudar de faixa na minha frente, ou na pessoa que está atravessando a rua, ou no farol que está amarelo e vai fechar. Então, tem isso, tipo, você controlar e ajudar, usar coisas externas para controlar a sua atenção. Então, o que a gente está falando há algum tempo atrás... quando a gente mencionou sobre estudar com música, por exemplo. Ou usar música para se concentrar em algumas tarefas, por que isso funciona e por que não funciona com outras tarefas. Então, algumas coisas mais mecânicas, o TDAH tem isso de... A gente pode usar coisas que talvez para outras pessoas distraiam, quando a gente está fazendo tarefas mais mecânicas. E isso para diversos aspectos do TDAH, inclusive música. Mas quando a gente tem tarefas muito complexas, que você precisa focar muito a atenção... E eu não estou falando que dirigir não é uma tarefa complexa, você precisa prestar muita atenção ao mesmo tempo. Mas tem algumas atividades que você precisa se concentrar mais e, por exemplo, ler ou escrever ou algum tipo de tarefa que você precisa trabalhar mais o cérebro e menos deixar o seu corpo
saber o que ele tá fazendo e prestar atenção em outras coisas em volta, por exemplo. Existem aqueles níveis de quanto você se concentra e a hora que o cabeça vai lá pro espaço. Então, isso faz sentido pra vocês? Muito. Dirigir é uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu tô sozinha, né? Principalmente quando eu tô dirigindo sozinha. Se eu vou pegar a estrada, eu gosto de botar som bem alto e ir cantando junto. Eu sinto que eu consigo me concentrar melhor na direção. Aí eu fiquei pensando, para estudar eu não consigo, mas dirigir não é um trabalho de raciocínio, é um trabalho bem físico, mesmo que eu olhar e prestar atenção é físico, porque é o meu olhar, né? Eu não tenho que raciocinar. É tipo assimilar uma informação, não interpretar a informação. Eu não tenho que elaborar mentalmente. Então, dirigir é uma das coisas que eu gosto de fazer, e bem isso. Ponho o som lá em cima e vou cantando junto. Às vezes eu paro no semáforo, eu fico pensando as pessoas me olhando, porque eu canto com o corpo, né? Então, tô lá balançando a cabeça, cantando alto. E é como eu gosto de fazer. Já estudar, não vai. Mas na estrada faz muito sentido, porque estrada tem uma tendência a ser mais monótono. Então, a gente se distrair com um cenário que é sempre o mesmo é muito mais fácil acontecer. É mais cansativo. Anderson, você ia falar uma coisa e você ainda lembra? Lembrei. Que para dirigir, depende do momento de dirigir. Por exemplo, para fazer baliza, eu diminuo o volume da música para fazer a baliza. Como se eu não fosse prestar atenção se a música tivesse alta. Não, eu geralmente, quando eu trabalhava fora, que eu tinha horário para cumprir, para entrar no trabalho, eu parei de ouvir música quando eu estava dirigindo, porque eu percebi que ouvir só o rádio deixava a minha cabeça mais livre, e quando eu estava com a cabeça mais livre ouvindo música, eu me estressava mais. A música me ajuda a me acalmar, seria muito pior se eu não estivesse ouvindo nada, ou se eu estivesse tipo num rádio ouvindo notícias, sei lá. Mas eu me estressava muito mais porque eu ficava prestando muito mais atenção no relógio. Então, quando eu trabalhava fora e mesmo hoje, quando eu tenho compromissos que eu tenho que cumprir algum certo horário que eu tô dirigindo, eu prefiro o podcast porque eu consigo, inclusive, administrar melhor a minha ansiedade. Porque eu sinto que eu tô ouvindo alguma coisa que me relaxa e eu não tô prestando, minha cabeça não tá livre para olhar o horário, por exemplo. Eu sei que eu consigo administrar e não tô tanto prestando atenção enquanto o trânsito tá parado na minha frente. Então, tem até o tipo de música que eu ouço, por exemplo, quando eu era mais nova. Às vezes eu estudava muito depois, em cursinho, antes de ir para a faculdade, tudo, antes de entrar na faculdade, na verdade, e aí eu voltava para casa ouvindo músicas, tipo aquelas coisas de relaxamento, sons de baleia, música clássica, porque meu cérebro estava tão esgotado que eu não conseguia, tipo, meu cérebro parecia tipo um purê de batata, nada acontecia naquele lugar, naquele momento, depois de estudar tanto. E aí eu precisava de alguma coisa que, sei lá, recarregasse um pouco das energias, que eu conseguisse sobreviver até chegar na minha casa, porque meu cérebro já não estava nem funcionando para eu saber que ponto que eu tinha que pegar no ônibus. Então, tem certos tipos de músicas e atividades que a música ajuda mais, ou a gente sabe instintivamente o que vai funcionar naquele momento e às vezes o que não. Algumas atividades precisam de frieza, então, no trânsito, por exemplo, a direção defensiva, quando você está mais estressado, sei lá, mais ansioso com alguma coisa, ela é bem diminuída. A habilidade de direção defensiva fica menor. Então, às vezes, o efeito calmante, relaxante da música vai te fazer conseguir dirigir melhor numa situação de risco. E entra no que os estudos estão falando, diminuir estresse, diminuir até a frequência cardíaca, deixar você mais calmo, fisicamente até mais calmo. E, assim, aproveitando que a gente já tá falando coisas que a música ajuda, o que vocês consideram, de uma modo geral, no dia a dia? O que ela ajuda vocês? Vocês sentem isso? Ou tipo de situações onde a música, sei lá, foi fundamental para ajudar vocês em algum tipo de situação ou de coisa que vocês passaram?
Eu não tenho essa conexão. Na verdade, eu não querendo mudar a sua pergunta, mas só retribuindo com outra pergunta. É, eu não sei se é assim com vocês, mas eu não me identifico muito com uma coisa que muitas pessoas falam sobre música, que é, sei lá, por exemplo, um relacionamento ruim e aí, sei lá, aquela pessoa mudou o significado de uma música que você gostava e você não consegue mais ouvir aquela música porque lembra fulano de tal. E aí, porque você falou sobre vezes em que a música ajudou a superar alguma coisa, e aí eu lembrei do contrário, quando a música lembra de um trauma, né? E aí eu conheço, por exemplo, eu tenho muitas amigas que comentam esse tipo de relato de, sei lá, um ex-namorado que estragou uma música que ela gostava muito e agora ela não consegue escutar mais essa música. Eu não consigo ter isso. E aí eu fico pensando, será que eu tenho algum problema ou as pessoas combinaram de ser assim e não me chamaram, sei lá? Não, eu gosto da música, por mais que alguém tenha me apresentado aquela música, tipo, eu gosto da música e da música. Às vezes eu posso até lembrar daquela pessoa, mas a pessoa é muito mais irrelevante pra mim do que a música. Então, às vezes, tipo, em situações assim, por exemplo. Mas, por exemplo, o meu noivo e eu, a gente tem a nossa música. E é inevitável que toda vez que eu ouço aquela música, porque eu não conhecia ela antes, eu lembro dele, mas a minha relação com ela é uma relação feliz. Mas outras músicas que já aconteceram, de, tipo, algum ex apresentou, a música ficou, a pessoa foi embora e eu nem lembro dela na minha vida hoje. Ela é de pessoas irrelevantes. Mas também não sei se só sou eu. Eu acho que eu já tive, assim, de ter, né, uma pessoa que gostava, ou que me apresentou, eu acho que, não que me apresentou, mas gostava muito de uma determinada música, e por algum tempo, depois de terminar com essa pessoa, essa música me causava uma certa melancolia. Mas de estragar a música, eu não lembro, assim, tipo, a música por algum tempo me causava uma certa melancolia, quando o assunto, né, ou a lembrança dessa pessoa me causava melancolia, e talvez ainda hoje, né, se eu escutar a música, eu vou lembrar que era a música que me lembrava tal pessoa, mas não, assim, não lembro de ter Faz passado pela sentido. situação de alguém estragar a música, assim, né. Tipo, eu gostava da Comigo, música antes, continuei gostando, por algum tempo me causava melancolia, porque me fazia pensar, e eu acho que a música ela tem muito isso de nos levar para locais e situações, a memória musical, né? uhum. Por exemplo, numa época na minha vida eu fiz um estágio no Projeto Tamar no Ceará, e lá o coordenador, ele gostava muito do Ednardo, tinha discos e eu ouvia muito. Por muito tempo, e ainda hoje eu ouço as músicas do Ednardo e lembro daquela situação, meio que ouvir isso me joga de novo lá no Ceará, naquela época. Eu acho isso muito legal, né? Essa coisa da memória musical nos coloca no local onde a gente tinha esse contato com essa música. Mas é isso, né? Acho Eu acho que bacana. eu tenho uma coisa que você estava falando, eu lembrei. É, meu pai faleceu há alguns anos atrás, um pouquinho mais de uma década, e ele tinham músicas que eu associava muito a ele, porque ele ouvia uma única rádio, e eram músicas, tipo, velhas. Não é exatamente velhas, mas assim, é uma rádio que eu falo que depois que a música fez É sucesso, de vintage. 5 a 10 anos depois, ela tocava na rádio. Do tipo, meu Uhum. pai odiava quando eu ouvia Spice Girls quando eu era adolescente, pré-adolescente, e aí teve uma vez que eu ouvi anos mais tarde tocando Spice Girls na rádio dele, e ele nem sabia que ele estava ouvindo Spice Girls. Mas enfim, depois que a música perdeu Sim. os direitos autorais, ela já podia tocar lá na rádio. E isso, até hoje eu associo esse tipo de música com ele, mas ela não me causa um sentimento de tipo, ai, meu pai morreu, eu não posso mais ouvir nunca mais essa música. Mas eu já ouvi pessoas que, tipo, tocam uma determinada banda perto da pessoa, a pessoa se debulha porque ela perdeu uma pessoa mais de 2 décadas atrás e ela não consegue. A memória afetiva daquela música é muito forte. Para mim, do tipo, ok, eu lembro, mas ela não vem associada a uma emoção. Ela é Uhum. do tipo um fato.
essa música. Uhum. Tipo, eu Sim. tava discutindo isso com a minha psicóloga semana passada. Tipo, é um fato, eu sofri bullying na infância. E isso vem atrelado a alguma emoção, algum sentimento? Não, foi uma coisa que aconteceu. Eu fiquei chateada na época? Eu fiquei. É uma coisa que me causa efeitos até hoje, de tipo, na minha socialização e coisa assim, mas eu não fico, meu Deus, chorando, porque quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu tinha 7 anos de idade, eu apanhei na escola. Então, tipo, sabe, eu não sei. Não virou um gatilho, né? Isso é a palavra. Você tem alguma coisa assim, Anderson? Você que fez a pergunta? De trauma musical? Ou coisas que você associa. Ou de gatilhos, né? Não, honestamente, não. Na verdade, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu sempre me senti deslocado nessa parte. Porque eu sou uma pessoa que fala que gosta muito de música, né, não sei o que lá, que vive música e isso, música pra mim, não sei o que lá e tal. Só que eu não tenho esse apego emocional que conecta a música com outros significados, além de música só por si, igual todo mundo. Eu não consigo romantizar a música, não sei se essa é a palavra. E aí, por isso que eu perguntei, porque você falou de coisas positivas que a música influenciou, e aí eu lembrei que também dá para influenciar coisas negativas como essas. Eu passei muitos anos com depressão, assim, eu cheguei a tomar medicamento, mas eu acho que ouvir alguns tipos de música, inclusive, ajudaram nisso, ajudaram com que eu trabalhasse isso de uma certa forma também. Pelo menos pra mim, na parte emotiva, talvez, mas eu não ligo ela a pessoas. Tipo, eu já estava num estado emocional que ele já estava bem abalado. Então, eu ouvia mais músicas que tinham, talvez, a ver com esse estado mais depressivo que eu estava. E eles meio que se retroalimentavam, mas ao mesmo tempo. Não sei, pra mim, na época, eu sentia isso como uma forma positiva. Então, porque, não sei, no meio da minha depressão não fazia sentido se eu ouvisse uma música, ai, o mundo é lindo, tralalá. Não, é do tipo, músicas do tipo, estou chorando lágrimas de sangue, coisas do tipo, sabe? Mas porque isso comunicava comigo de alguma forma profunda. Isso eu sinto que eu tenho também. Tipo, em momento de depressão, eu vou ouvir uma música, o mundo é lindo, lá, 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 é capaz de eu ficar com raiva. Porque o mundo não é lindo, lá, lá, lá. É quase como se fosse a incapacidade de não racionalizar as músicas que ouve, né? Eu racionalizo muito, por isso que eu falo, eu gosto de músicas, sempre gostei de músicas em português, né? Porque eu consigo entender bem a letra e tal. E às vezes eu deixo de gostar de algumas músicas quando eu entendo bem a letra. Eu racionalizo muito as letras. Racionalizo muito. Eu gosto de racionalizar muito as letras. Tem algumas que eu parei de ouvir, mas algumas que eu gosto ainda mais por causa disso. Então... Sim, mesma coisa. Mas é que tem algumas músicas que talvez não sobrevivam a regras de idade, sabe? Tipo a mesma coisa que filmes. Tem algumas letras que talvez elas não sobrevivam a algumas coisas que antes eram ok e hoje não são mais. Exato. E tem algumas que, às vezes, assim, né, eu cantava sem prestar atenção no que está sendo falado, né? Sim. E de repente eu paro para prestar atenção e falo, meu Deus, não, desgostei dessa música. Uns anos atrás, muitos anos atrás, teve um site que as pessoas estavam tipo mostrando músicas que têm letras, por exemplo, misóginas, machistas, e a gente às vezes cantava e não percebia. E aí o site era feito para isso. Eu já não lembro que site que é, eu não sei mais nem se ele existe, mas coisas que às vezes eram super populares, todo mundo cantava e tipo, de repente tinha um significado que a gente não parava pra... Por exemplo, tem uma música que eu acho ela muito legal, mas se você for parar pra ouvir, ela é muito estranha, muito errada. Tipo aquela música da Malhação, Every Breath You Take. Ela é uma música completamente stalker. É do tipo, cada respiração que você dá, eu vou estar te olhando.
Sim, de abertura essa da é uma série delas. Usando. É apavorante, né? Ou aquela outra Mr. Brightside, que é tipo, a mina que eu gosto, ela tá indo pra casa pra outro. E eu começo a imaginar ela transando com outro na casa dela, e no lugar que eles estão, e não sei o que lá, e eu fico mais desesperado. E aí, tipo, gente, é uma pessoa que tá vendo o crush dele, que não se importa com ele, e ele está ficando desesperado. É uma coisa meio entre um surto e um stalker, sei lá. E às vezes a gente não presta atenção, porque a letra a musicalidade ela é muito legal, mas quando você vai parar pra olhar a letra, gente, essa música ela é meio estranha. É, bem isso. Uma que eu cantava, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Aí um dia eu tava cantarolando, pensei, vou prestar atenção e traduzir essa música, aquela I don't wanna dance. Gente, é um cara falando que ele não consegue mais dançar com a moça porque ele viu ela dançando tão legal e tal, junto com outros caras, e quando ele vai dançar com ela, ele fica imaginando ela dançando com outros caras e agarrou nojinho. Eu falei assim, então vai agarrar seu nojinho sozinho mesmo, porque eu não quero mais dançar com você, seu babaca. Terapia. É o que essa pessoa Ao invés de escrever música, vai pra terapia. A música fala assim, eu não quero mais dançar com você, não quero que você se sinta mal, mas é porque você dança tão linda, eu vi você dançando com outros caras e você dança tão legal com eles, e eu não quero dançar com você e imaginar como você dançava com os outros caras, então vai a merda. Desgostei da música, desgostei. E o que mais incomoda é que essas músicas fizeram sucesso e muitas pessoas cantaram. Essas bandas com certeza fizeram shows e as pessoas cantaram essas músicas nos shows. Sim. Eu entendo quando é, por exemplo, outro idioma. Brasileiro faz muito isso, de pegar uma música em inglês, não ligo pra tradução, gostei dessa música, vou cantar. Mas a galera daquele país também cantava essa música, sabe? Sim. É o que eu falei, que tem algumas músicas que elas não sobrevivem à regra das décadas. Por exemplo, aquela música Don't Wanna Short Dick Man, que eu não vou traduzir aqui, no show da Xuxa para crianças. Sim. É do tipo... Esse vídeo na internet, eu sei qual música que é. Essa música é praticamente um filme pornô em forma de música. Mas, eu nem sei qual é a música, né? Tô rindo pela frase, mas... não, porque a música ela fica basicamente isso. A letra inteira dela, ela traduz e eu acho que ela torna quase vocal formatos da anatomia de corpos com... Enfim, a música descreve tipos de pênis diferentes. Sim, então a letra inteira de toda a música show da Xuxa. É tipos e é a letra da música. Que show da Xuxa é esse? Exato! Então, tem um pagode dos anos 90 que é literalmente o cara narrando a história que ele tirou uma foto da menina que tava com ele e aí depois ele propõe um trato pra ela. Eu te dou a foto que eu tirei de você, mas eu quero você pra vida inteira. Tipo assim, eu não vou dar essa foto pra ninguém vai saber que essa foto existe se você ficar comigo. Que horror! Que horror! Isso é caso de polícia. Isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma cláusula no Código Penal quanto a isso. É ameaça, né? E não só, como é que é o nome? A pessoa tá subornando a outra, tá? Ela tá ameaçando e subornando. Tem uma coisa de... eu esqueci a palavra. Mas eu tenho certeza que isso é um artigo do Código Penal. Ele cantou isso na música e ninguém prendeu ele. Pois é, né? Pois é, não. Se a gente começa a analisar, a gente fica com vergonha. Gente, mas uma das músicas que é maravilhosa, e apesar do significado eu ainda amo ela, é do tipo Queen falando: mãe, matei um cara. E aí descrevendo todas as formas como uma pessoa tal de Tucuji morreu. E, enfim, a música continua sendo ótima. Mas é basicamente uma confissão que o cara tá contando pra mãe dele que ele matou uma outra pessoa. Mas, enfim.
Uma coisa que eu acho bem engraçada, assim, quando eu percebi a letra também, eu fiquei assim, a música Mother do Pink Floyd, ela descreve uma relação doentia entre mãe e filho, né? Sim. Uma relação extremamente doentia. E eu já vi muito essa música ser usada como homenagem para as mães. Nossa, eu não É consigo entender como, um mas... total contrassenso. Total contrassenso. Porque a música, ela tem propositalmente uma melodia gostosa, uma melodia maternal, porque essa metáfora, né? Esse paradoxo que provavelmente o autor teve a intenção, coloca aquela coisa super maternal e a mãe dizendo assim, eu vou colocar em você todos os meus traumas, meu bebê, né? Então, e as pessoas usam a música para homenagear mães, pelo amor, que isso? As pessoas precisavam ter visto o filme do The Wall, do Pink Floyd, para entender toda a complexidade Sim. desse negócio e como ela vai encavalar em vários outros problemas Sim, que ele tem depois, mas enfim. Eu já vi em casamento aquela música do Bruno Mars, When I Was Your Man, que é basicamente ele dizendo: quando eu era seu homem, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Aí agora que você tá com ele, eu espero que ele te dê todas as horas que eu não te dei, que ele dance com você como eu não dancei. E isso em casamento. Essa letra de música num casamento, tocando num casamento. Por quê? Porque é uma melodia bonitinha, absurdamente romântica, o Bruno Mars cantando, então... Eu fiz uma minha playlist de casamento agora há pouco, assim. Eu acabei de fazer esse mês a minha playlist de casamento. Não vai ser uma playlist, vão ser tipo só músicas para momentos específicos. Mas eu fiz um filtro de pegar a letra por letra, mesmo músicas que eu conhecia, mas só para verificar o que vai tocar no meu casamento, porque justamente eu não queria esse tipo de coisa. Do tipo, a música é tão bonitinha, não sei o que lá, mas calma aí, será que eu tô ouvindo ela certa? Então... Eu faria isso também. Com certeza. Inclusive, geralmente as pessoas não pensam, mas eu vejo isso acontecendo muito. Beleza, na cerimônia às vezes a pessoa até presta atenção, mas às vezes a pessoa vai fazer uma festa, uma recepção, alguma coisa, e as músicas da festa, é só porque é animado e tal, não sei o que lá, e aí as letras não combinam nada com o movimento, com o momento matrimonial, sabe? Sim. Normal. Acabou de casar, daqui a pouco coloca um sertanejo falando de traição. Foi uma coisa que eu fiquei pensando durante muito tempo, antes de fazer a lista, e eu decidi que eu não vou ter música no meu casamento, porque eu quero ouvir as pessoas e conversar e não ficar mais sobrecarregada mentalmente do que eu já provavelmente vou estar. Então eu decidi que eu só vou ter músicas em alguns momentos chave mas porque eu tava pensando exatamente nisso, que tipos de músicas eu colocaria na minha playlist e que tipo de mensagens elas vão falar, porque não tem absolutamente nada a ver colocar, por exemplo, Every Breath You Take. O meu casamento é muito romântico, ela tem uma música de Stalker. Então, não. Eu queria saber se vocês têm, tipo, dicas pra quem quer começar a aprender a tocar um instrumento, por exemplo, ou aprender a cantar. Se vocês aprenderam de alguma forma que talvez usam alguma coisa que talvez ajudasse vocês, ajude outros neurodivergentes também. Poxa, olha, eu gostaria dessas dicas pra mim, porque eu tento seguir as coisas, eu sempre quis, né, aprender e eu me boicoto. Então, vamos lá, Anderson. Vai lá, Anderson. É com você. Jogou uma bomba pra mim. Primeiramente, ouvir muita música, literalmente respirar música, porque eu acho que, assim, não só ouvir como passatempo, ouvir prestando atenção, né? Eu acho muito, muito assertivo essa expressão, que inclusive vocês falaram aqui, que é de tocar de ouvido. Eu acho muito assertiva essa expressão tocar de ouvido, porque eu acho que é exatamente assim que se toca, com o ouvido, né? Porque eu conheço muita gente que toca e tal, mas tem um total de zero musicalidade. Por quê? Porque eu não costumo ouvir música. Eu tinha um amigo que ele falava, você é muito estranho, você ouve tudo. Eu falei, sim, eu ouço tudo, porque eu preciso pegar referência de tudo para poder usar depois, quando eu for tocar. Então, eu tenho playlist do clássico ao rock e outras coisas, mas é isso, consumir muita música, né? Eu acho que na hora de estudar, não é só consumir o que a gente gosta, mas é consumir o que existe, para entender por que foi feito, por que aquele cara colocou aquele negócio naquele momento.
Querendo ou não, a música ela é experimentar, é sair um pouquinho das regras. Porque se você só aprende aquilo que estão te ensinando e você não, sei lá, sente que não pode criar nada novo, só existe aquele certo, na música não existe certo e errado. Então, eu acho que não cabe muito perfeccionismo nisso. É ouvir, prestar atenção no que você está ouvindo e deixar a cabeça fluir para outros lugares. Porque você cria musicalidade. Aí na hora de você ir pegar um instrumento e você ouvir um som, tudo vai ser familiar. Aí entra aquela coisa lá da memória que a gente estava falando, né? Eu acho que quando você consome muito, em algum momento, aquilo que você está executando vai te lembrar alguma coisa. Tem dia que eu sento no teclado, às vezes eu bato uma... Pera, isso aqui é daquela música lá e do nada tô tocando aquela música. Eu tava fazendo uma coisa aleatória antes. Em segundo, não que ter um instrumento não seja importante. Ter contato com o instrumento, entender como o instrumento funciona. Hoje em dia a internet tem conteúdo para tudo. Então, consumir o conteúdo técnico do instrumento que você quer estudar também é muito importante, né? Ou, no caso, quer cantar, por exemplo, entender como funciona a nossa voz, o nosso corpo, né? Que também é um instrumento, então tecnicamente continua sendo o mesmo conselho, que é entender, você vai cantar, o instrumento é a voz é o corpo, então entender como funciona o corpo, a parte que vai emitir a voz para você ter pelo menos algum raciocínio lógico na hora de cantar, tipo, vou ficar de uma postura diferente, vou respirar de um jeito, vou soltar o ar de um jeito, vou segurar um pouquinho do ar, tudo isso é entender o funcionamento daquilo que você quer fazer. Porque eu conheço muita gente que canta naturalmente, faz um monte de técnica, não sabe o nome da técnica, mas isso não significa que ela não está fazendo aquilo, que aquilo não está acontecendo. Então, cada coisa que a gente faz, seja cantando, tocando algum instrumento, tudo tem um porquê. Né? E quanto mais a gente entende esses porquês, que é, sei lá, a fórmula de como acontece, mais fácil fica de reproduzir. Não sei dizer mais, porque pra mim foi só isso. Como eu disse, eu nunca fiz um curso, né? Tudo que eu toco é muito de ouvir, entender e tentar reproduzir. E tem funcionado bem pra mim até então, porque eu gosto do que eu ouço, né? Eu sei que quando a gente pensa comercialmente, as outras pessoas também têm que gostar, né, do que a gente faz. Mas eu acho que a gente tem que ser nosso primeiro ouvinte, nosso primeiro fã, né? Tem um vídeo ele é pianista de jazz, e aí o pessoal pergunta, porque o jazz ele é um caos musical, né? Que o cara tá ali fazendo o que ele quiser, na cabeça dele aquilo tem uma lógica, mas nem sempre ele tá respeitando alguma regrinha específica, né? O jazz ele é a liberdade musical personificada. E aí perguntam pra ele, tem muito músico que só toca o que gosta e não faz sentido. Se a arte você tá se comunicando com outra pessoa, você não tem que tocar pra outra pessoa. Aí ele fala assim, mas o músico também tá ouvindo o que ele toca, então ele é a primeira pessoa que tem que ser agradada, porque é o ouvido mais perto da música que ele tá tocando. Claro. Eu acho que é uma resposta ótima, porque funciona pra mim. Então... Aliás, assim, eu achei uma pergunta cretina. Como assim? Porque você não acha que o músico tinha que tocar o que não gosta? Eu acho que ninguém tem que fazer nada que não gosta, né? Mas enfim. É uma visão muito como profissão. Aí, sei lá, eu acho sim. que entra naquela obrigação de ter que agradar o cliente, meio. Uma coisa que você falou que me lembrou eu acho que talvez como ser humano eu melhorei muito depois que parei de ter alguns preconceitos musicais, porque isso é uma coisa que muitas vezes você acaba aprendendo, especialmente quando você quer tentar se encaixar em algum grupo. Então, como parte da minha socialização se deveu muito à música, então a gente sabe que tem grupos que falam só esse tipo de música é música, o resto não é música, não sei o que lá, e se você não ouve esse tipo, você não se encaixa, se você não se veste de uma certa maneira, não se porta de uma certa maneira, você não pertence ao grupo. Então eu passei muitos anos nisso, assim, só esse tipo de música é música. E aí eu comecei a ouvir outros tipos de música, até
consumir outros tipos de conteúdos que acabaram vindo associados a músicas. E eu acho que eu me tornei uma pessoa até um pouco mais tolerante, descobrindo outros tipos de música. Eu sei que tem coisas que não combinam comigo e que eu não gosto. Para algumas pessoas combinam com elas e tudo bem, não vou julgar, mas eu acho que talvez a gente, um pouco do que o Anderson falou, sabe, a gente ouvir um pouco de tudo, ou pelo menos acabar se descobrindo longe do julgamento de outras pessoas do que você considera música ou não, e ver que pode ser meio que um estilo que você não goste, mas ela não vai deixar de ter valor porque você não gosta dela. E ela tem até um contexto histórico, um contexto cultural, e por que ela tá ali, por que ela é importante de alguma forma para algum grupo, por exemplo. Algum motivo existe, né? Sim. Pode não ser para você, pode ser uma coisa que você não se identifique, mas alguém se identifica, e para algum grupo aquela música pode ser importante, porque talvez seja a única forma de expressão que aquele grupo tem, talvez, por exemplo. Então, isso eu acho que eu melhorei um pouco como pessoa depois que eu deixei de ser meio babaca com relação a isso também, porque eu era bem babaquinha. Mas, enfim. Tem uma pergunta do do Alexandre Maia, que ela é bem legal, que é: o que você faz para acalmar a radiola mental? Quando tem uma música na sua cabeça, a Silvia falou que você toca um tipo de música. Sim. A minha história do Chico Buarque. O que vocês fazem, assim? Gente, eu confesso que para mim, se eu tô com uma música presa na minha cabeça, não adianta. Se eu tocar aquela outra música vai ficar. E se não for uma música irritante, ela não vai superar a música irritante que tá na minha cabeça. Então, eu não sei o que eu faço. Eu tento, tipo, esquecer, sei lá, porque é difícil tirar uma música que tá na minha cabeça. Por mais que eu ouça ela várias vezes, às vezes eu ouço em loop, mas é difícil tirar a música irritante que tá da minha cabeça, porque ela só pode ser substituída por uma música igualmente ou pior. Então... Pra mim, realmente, assim, a gente brinca, né, em família, essa música do Chico Buarque, e eu acabo usando ela quando alguma música chata grudou na cabeça, acabo começando a cantarolar ela, e funciona de limpar, assim, né? Então, porque a ideia seria essa. É uma música bem conhecida, e começa a cantar essa música, de repente você, às vezes, dependendo do contexto e também do motivo dessa outra música estar na cabeça, pode ser que não funcione, né? Porque se de repente é uma música que está associada a uma situação que está te causando estresse ou ansiedade ou coisa assim, ela vai voltar, né? Quando a minha cabeça resolve tocar pagode dos anos 80, nunca tem um motivo aparente. Porque eu não ouvia pagode nos anos 80. E de repente a minha música busca alguma coisa que eu não sei como eu sei. E de repente eu começo a cantar na minha cabeça. Eu não sei nem o resto da música. E aí de repente começa. Como a sua cabeça sabe músicas que você não ouvia antes? Não sei, é um mistério. TDAH que chama. Às vezes passou em algum lugar, ou era música de fundo de alguma propaganda e só ficou aquilo. Mas era impossível, às vezes, em algumas épocas, você não ser impactado por algumas músicas, porque elas tocam em todos os lugares. Então... Você tá na rua, alguém passa com aquela música lá no carro lá, você jamais teria contato com aquela música se aquela outra pessoa não tivesse ouvindo aquela música. Só que se for uma música muito famosa, isso pode acontecer mais de uma vez. E aí você vai ser bombardeado por uma música que você nem queria ouvir. Você tem alguma estratégia, Anderson? Então, nessa eu vou ficar devendo, porque geralmente a música tá bombardeando na minha cabeça, eu só ponho ela pra tocar e alimento ainda mais a minha cabeça dessa música. Em algum momento ela vai embora. Isso às vezes ajuda. É uma estratégia. É uma estratégia quando é uma música que eu gosto e de repente eu lembrei da música, eu faço sempre isso. Se é uma música que eu gosto, né? Aí eu não tô querendo silenciar a radiola. Aí eu ponho Exatamente. Às vezes eu quero silenciar, por mais que seja uma música que eu goste, aí eu continuo ouvindo, porque eu preciso tirar isso do meu sistema.
sabe? Não sei se faz sentido, na minha cabeça faz. Às vezes eu ouço mais ainda porque eu preciso esgotar ela. E nem sempre funciona, mas pelo menos se eu Reconheço tô que com a música na cabeça, eu canto junto. é uma estratégia que funcionaria. Eu só não digo que algum dia eu já tive essa intenção. Ou eu não me lembro de ter tido a intenção de, tipo, eu não quero essa música. Quando ela fica repetida. Tem uma pergunta da Lari Alice, que é TDH Hyper também, ela falou assim: vocês sentem que música influencia na regulação emocional de vocês? A música causa reações diferentes nos cérebros neurotípicos e nos cérebros neuroatípicos? A parte da reação no cérebro eu já falei nos episódios, porque a gente processa música de uma forma diferente, até o loop da música no nosso cérebro é outro, nosso timing de música, ou o quanto a gente consegue se concentrar com música, dependendo do tipo de música, e neurotípicos não conseguem fazer isso, como a gente consegue. Mas vocês sentem isso, tipo, que vocês são diferentes, no cérebro de vocês, diferente com relação aos neurotípicos, ou até na regulação emocional com relação à música? Vocês usam isso de vez em quando também, ou de alguma maneira? Eu já falou um pouco disso aqui, mas... Eu não sinto, não sei dizer muito assim, se a música me leva para um estado emocional. Mas eu sei que às vezes, dependendo do estado que eu tô, eu quero permanecer num determinado estado. Parece que tem algumas músicas que, tem uma música do Milton Nascimento que fala: certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Mais ou menos isso, assim. Parece que algumas músicas batem tanto com aquilo que eu tô sentindo que eu meio que busco essa sintonia. Mas tentar pensar se a música causou ou me levou para um estado de espírito, eu não lembro dessa situação. Ou aliviou um estado de espírito, talvez, do tipo, você usou para se acalmar, por exemplo. Você ficou melhor depois que você ouviu. Porque pode ser o oposto também. Não, ela pode tanto acalmar quanto te deixar, sei lá, você vai fazer alguma coisa, você coloca uma música para ficar empolgada para fazer aquilo, sei lá. Eu não tenho a memória disso, mas eu tenho plena convicção de que isso é verdadeiro. Porque a música, ela tem esse poder, né? De envolver a gente no estado de espírito dela. Eu não saberia afirmar se isso é regra ou não, ou se é uma coisa, sei lá, só neurodivergente ou só minha, mas eu tenho aquela coisa lá, que nem eu comentei sobre romantizar uma música e tal. Eu não consigo ter uma conexão muito emocional com as músicas. Eu acho que é por isso que eu não conecto ela a pessoas, e jamais alguém estragaria uma música pra mim, independente do trauma. Mas assim, eu uso músicas, por exemplo, para traduzir um pouco alguma coisa. Por exemplo, eu tô com um sentimento muito forte e constante, sei lá, e aí eu não consigo traduzir aquilo, dar um nome para aquilo. Às vezes eu sento e escrevo. E aí, por exemplo, o pessoal pergunta para mim: você compõe? Sim. Você vai lançar alguma música sua? Não. Lançar uma música que eu já compus é a mesma coisa que pegar uma garota que escreveu o diário dela com os maiores segredos dela e publicar na internet. Aham, sim. É isso, e aí eu tenho essa coisa com a minha com a relação música, com poesia também. Sempre que eu tô com... assim, tem sentimento demais pra caber dentro de mim, eu escrevo poesia. Então, os versos são extremamente pessoais, assim, mas eu publico na internet. Eu tinha alguns blogs, sites que eu publicava, mas eu entendo você. Eu só consigo escrever poesia em situações, tipo, extremas. Minhas músicas, elas traduzem, ou melhor, traduzem não, acho que elas me descrevem pra mim mesmo o que eu não tava conseguindo dar nome até então. Mas geralmente é isso. Então, a minha conexão, sei lá, emocional com a música é mais
extensão de alguma coisa, como se ela fosse um depósito de sentimentos. Tecnicamente é ao contrário, né? Porque a pergunta é se a música causa alguma coisa. No meu caso, na música, a música não deposita nada em mim, sou eu que deposito nela. Você ressignifica a música. Você ressignifica na verdade, você ressignifica o sentimento, você transcreve ele para uma forma de arte. Isso é isso é até um tipo de forma de terapia. É uma forma saudável de trabalhar sentimentos e usá-los de uma forma positiva, assim, ou não torná-los uma coisa negativa, não expressá-los de uma forma negativa. Você está ressignificando, linguagem, você né? está trabalhando isso. É uma linguagem, é uma forma de expressar, é uma forma de falar que é diferente de falar, diferente de palavras, em forma de notas, né? Em forma de ritmo e notas. É uma linguagem. E eu gosto muito disso porque, por exemplo, como eu disse, às vezes eu não consigo sentir exatamente o sentimento que uma música está passando, mas se existe uma descrição, uma explicação, se tem um tecladista barra pianista que eu sigo no Instagram, e eu gosto muito dele porque ele dá muito significado para as coisas que ele faz. Tem uma composição específica dele que é só uma melodia de piano, assim. E aí ele conta a história. E eu sempre pensei, nossa, que música melancólica e tal. Eu sempre tive essa interpretação, né? Aí, racionalizando a música de novo, mesmo sem ter letra. E aí um dia eu ouvi ele falando sobre essa música, essa específica música. E aí ele falou que essa música ele compôs, tipo assim, a mãe dele morreu, aí teve um negócio todo e tal, ele chegou em casa, sentou no piano e começou a tocar. E ele não, tipo, ficou pensando, não, vou colocar essa nota depois dessa. Ele tocou como se estivesse psicografando a música. E aí ele gravou. Toda vez que ele senta pra tocar, ele grava. E aí ele gravou e a música ficou finalizada ali. Tipo, ele compôs a música em uma tentativa só. E aí aquela é a música do sentimento de quando ele voltou do enterro da mãe dele. E é louco, né? E algumas músicas passam isso. Quando eu li sobre uma música do Piazzolla, Adiós Nonino, ele fala algo assim, que essa música ele fez como uma homenagem de despedida pro avô dele, que é chamado Nonino, né? Que é vovozinho em italiano. E depois de eu saber isso, ouvindo de novo a música, dá para entender totalmente que é isso que a música quer dizer. A música é instrumental. E ela tem isso, né? Ela passa esse sentimento de despedida, de saudade, coisa assim. É uma música linda. E é uma capacidade você conseguir traduzir e transcrever um sentimento em uma forma de arte. Pois é. Não é todo mundo. Não é fácil, eu diria. E numa linguagem não direta, né? Porque, por exemplo, os dois exemplos aqui, tanto o meu quanto o da Silva, foram de músicas instrumentais, não de músicas com uma letra que contava a história didaticamente. Sim, verdade. E é isso que eu acho incrível na música. Ela é uma outra, não é uma outra língua, é uma outra linguagem, é uma forma de expressão que a gente não tem tanto, eu não sei, eu falo por mim, né? Eu acho que as pessoas que são mais musicais, talvez o Anderson bem mais, tanto contato, assim, de perceber e de sentir, mas quem é musicista e quem tem a música, assim, na sua expressão mais florida, acho que sente e consegue passar mais isso. É uma linguagem, né? A gente, tipo, uma linguagem visual, se eu pinto um quadro, mesmo que seja abstrato, é muito, para mim, para outras pessoas talvez não, é muito mais fácil eu ver uma pintura abstrata e sentir se ela é melancólica ou alegre do que numa música, por exemplo, sei lá, que é uma outra forma de expressão também, uma outra linguagem. Eu acho que vai muito também de quem está consumindo e de quem criou.
Tem uma música, vocês provavelmente conhecem, Renato Russo, Pais e Filhos. Uhum. Olha que coisa legal. Essa música ela tem 3 acordes. Quarta maior, quinta maior e a tônica. São 3 acordes maiores. Na música, acordes maiores geralmente são acordes alegres. Acordes menores são acordes tristes, né? São mais melancólicos e tal. A música é completamente triste, melancólica e tem 3 acordes maiores. Pois é. Mas o cara conseguiu colocar o sentimento ali. Todo mundo que ouve a música sente o sentimento da música. E é melancólica, extremamente melancólica. Ele expressou aquele sentimento independente da regra de acordes que a música dá. Você quer fazer uma música triste, geralmente você faz ela numa harmonia menor. Ele fez numa harmonia maior, com 3 acordes maiores. A música tinha tudo pra ser alegre, né? Sei lá, tecnicamente falando, pelas regras da música. Mas ele compôs uma música absurdamente triste e melancólica, com todas as regras pra se fazer uma música feliz. Eu me lembrei agora da professora de teoria musical, Iná Celina, falando exatamente isso. Os acordes maiores normalmente são mais alegres, mais expansivos. Aí ela dedilhava no piano e dizia assim, vocês não percebem? Aí ela dedilhava uns acordes das menores e assim, vocês percebem que é mais melancólico, que é mais intimista? Aí eu ficava lá na minha cabeça dizendo assim, porra nenhuma, não consigo sentir nada disso. Só fazendo que sim com a cabeça e o cérebro lá dentro assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir perceber isso que ela tá dizendo? E eu, por exemplo, eu sou muito ligada em letra. Tá? Eu gosto muito de melodia, mas eu sou muito ligada em letra. Então, por exemplo, quando eu era pequena, a Silvia falou do álbum dos Trapalhões, dos Saltimbancos Trapalhões, eu lembro muito até hoje do sentimento que eu tinha naquela música dos gatos. E eu sempre achei uma música triste. Porque, tipo, ela dá uma impressão de ser alegre, mas pra mim a pequena tava de 5 anos, ouvia aquela música e falava, mas, gente, são gatinhos de rua, eles precisam ter casa. E, tipo, era o que eu associava àquela música. Eu achava que era triste gatinhos de rua que precisavam ter casa. Por mais que eles cantassem de que os gatos são livres e que eles podem fazer o que eles querem, na minha cabeça eu ficava triste. Porque eu associava com uma coisa que, tipo, os bichinhos, todos os bichinhos precisam ser cuidados e precisam ter casa. E eles não tinham casa. Eles podiam ser livres, mas eles não tinham um lar. E eles dormiam na rua. Então... o objetivo da música é justamente o contrário, né? É a gata que fugiu de casa, fugiu do conforto, porque ela achava que todo aquele cuidado que ela tinha era horrível, né? Era demais, essa história da música. Mas na minha cabeça, não. Quando eu era pequena, isso não era positivo, não era do tipo, todo mundo precisa ter um teto, todo mundo precisa ter uma casa. E talvez eu associasse muito no sentido, porque naquela época, o que voltou alguns anos atrás, tinha muito morador de rua. Então era difícil você passear pela cidade sem ver famílias morando debaixo de pontes e coisas assim. Eu acho que tinha muito mais nos anos 90, anos 80 e 90 do que tem hoje. Assim, até metade dos anos 90 do que tem hoje. Porque a gente evoluiu, por sorte, a gente evoluiu um pouco como sociedade e alguns governos melhoraram. Mas a gente voltou a uma realidade bem assim nos últimos anos, mas... eu associava muito com isso, porque era uma coisa que era uma realidade que eu olhava na rua e eu via, eu olhava para fora da minha casa e eu via. Então eu associava com a condição humana também. Independente se eu era pequena ou não, a música traz às vezes essas coisas de você associa coisas que não necessariamente elas estão ditas ali na música, mas enfim. Digressões de Tata. E a gente faz associações com a nossa realidade mesmo. É bem isso, apesar da música estar falando. Ela está colocando uma realidade, mas tá naquele ponto, né? A criança que está ouvindo, ela associa aquilo
não tá pensando, poxa, tá, a gata escolheu morar na rua. Não, mas morar na rua não é legal, então não, né? Então a música não é legal. Até porque anos 70, anos 80, 90, as ameaças dos nossos pais eram coisas relacionadas a isso também. Tipo, se você não comer, se você não se comportar... Vou deixar você lá na rua, lá com aquele mendigo. Ou vai passar o homem do saco, coisas assim. Enfim. Totalmente saudável. O boi da cara preta, né? Mas você vai esperar o quê de uma geração que cresceu com Xuxa cantando Don't Wanna Short Dick Man? Vocês têm algum hiperfoco em um grupo, banda, artista, ou até, sei lá, num instrumento? Vocês não têm, tipo, sei lá, nenhum hiperfoco momentâneo de, tipo, agora eu estou fixada nesse tipo de música, nesse tipo de artista, não sei. Olha, se for por momentos bem curtos, tipo, eu tenho sim. Pode ser, super válido. Porque eu literalmente, quando eu saio para trabalhar de manhã, eu entro no carro e a primeira coisa que eu penso é: hoje eu vou ouvir fulano de tal. Aí eu entro na página daquele fulano, dou play e passo o dia inteiro ouvindo a discografia inteira daquele cara, descubro 300 mil músicas que eu não sabia que ele já tinha gravado. E aí fica nisso. E eu faço isso todo dia, eu tô ouvindo uma pessoa diferente. Então, acho que isso alimenta um pouquinho meu lado eclético, porque é literalmente todo tipo de coisa. Tipo, tem dia que, sei lá, eu tô ouvindo Emicida, tem dia que eu tô ouvindo Tony Bennett, tem dia que eu tô ouvindo James Brown, tem dia que eu tô ouvindo, sei lá, Alicia Keys, e aí daqui a pouco eu tô ouvindo Thiaguinho Péricles, Gustavo Lima. É bem aleatório mesmo. E aí, só que aí eu fico nisso o dia inteiro e eu consigo ficar. Mas só que tem períodos que eu ouço, principalmente quando é um artista novo, eu fico ali nele um tempo. Então vai ser o que eu vou ouvir quando eu estiver em casa, eu vou colocar ele para ouvir de novo. Ele vai vir mais vezes à minha cabeça. E aí, sei lá, o intervalo de dias onde eu vou repetir ele é bem menor. Tipo, hoje eu vou trabalhar ouvindo falando de tal, amanhã o outro, aí no outro dia eu já volto para aquele primeiro lá, porque eu acabei de conhecer ele. Mas depois que passa um tempo e ele entra na lista de artistas que eu conheço normalmente, aí acaba o foco. É tipo para o seu ouvido se acostumar, talvez? Para você ter uma familiaridade com um tipo de som, artista, voz que você não conhece? É possível. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é possível. Porque é só com quem eu acabei de conhecer. E aí eu fico nisso. Você falando isso, eu lembro que eu tenho às vezes, já aconteceu muito, tipo, comprei um disco novo. Aí eu tava ouvindo, teve uma música do disco que eu gostei, né? Foi nova pra mim. Vamos voltar no tempo de que eu via as letras dos encartes. Eu hiperfocava nessa música, botava no repeat, às vezes ficava horas ouvindo a mesma música, lendo a letra, acompanhando. Então eu tenho às vezes essas coisas, e às vezes eu faço, às vezes eu tô no carro, coloco uma música, né? Veio uma música que eu já conheço ou não, gostei da música, ela tá chegando no final, eu volto, né? Se eu tô no Spotify no carro, volto e fico escutando. Aí ela tá chegando no final, eu volto de novo e fico escutando várias vezes. Às vezes eu tenho essas coisas assim, né? E também de aparecer uma música nova, gostei, ai, quem é que canta? Aí vejo quem é o artista, vou saber da vida da pessoa e conhecer outras coisas, e às vezes isso resulta em comprar um disco e estudar um pouco mais, né? Ou baixar material relacionado. Seriam pequenos focos, né? O hiperfoco TDAH pode durar pouco, mas pode durar bastante. Não existe o padrão. Ele tem que durar 2 dias e 3 horas e 4 segundos, sei lá. Eu acho que relacionado à música, se for pra dizer que eu tive um hiperfoco que durou muito tempo, eu tive um que eu fiquei uma semana inteira, e foi bem recente, porque eu descobri uma playlist. Vocês já viram aqueles videozinhos
que os caras fizeram com inteligência artificial, pegaram os funks e colocaram a música no estilo dos anos, acho que era 60, 70. Sério que vocês não viram isso, gente? Não, Eu sou manda no grupo. desligada de várias coisas, então. E nos últimos tempos eu tô focando em casamento e resolver coisas do casamento e terminar todas as coisas do podcast antes de casar para deixar tudo pronto para poder Justo. casar e viajar. Então, não. Eu já sou naturalmente bem desligada, então. Então, aí eu achei. Porque eu achei isso tão engraçado, eu sempre via, porque ficava aparecendo toda hora nos Reels do Instagram. Então, tipo, você passava, daqui a pouco passava esse vídeo de novo, ou alguém com essa mesma música, com essas mesmas músicas, que fizeram isso com várias músicas. E aí, o negócio viralizando. E eu descobri que existe uma playlist disso no Spotify. Acabou quando eu descobri essa playlist. Eu fiz faxina na casa ouvindo essas músicas. Eu saía com o carro, enquanto não tinha passageiro dentro do carro, era só essas músicas que tava tocando. Que eu tinha vergonha de ouvir na frente dos outros, claro, né? Eu gosto muito de cover, então até no meu Instagram eu gosto, no Spotify eu sempre acho alguns covers de músicas que eu gosto, assim, às vezes tem covers que eu acho que ficam melhores que as originais, as pessoas podem me odiar por isso, mas enfim, às vezes é verdade. Mas o que aparece às vezes pra mim no Instagram são pessoas que fazem covers de músicas em outros estilos, do tipo, teve um tempo que apareceu um grupo de moças que fazia covers de músicas pop ou músicas de, sei lá, eu acho que elas eram mais pop, enfim. Mas no estilo de tipo... como é que é o nome? É tipo... caramba, como é que é o nome disso? Nossa, me deu um total branco. Tipo na época da Segunda Guerra Mundial, aquele estilo musical que era tipo pin-up, que as meninas todas se vestiam de pin-up, era uma coisa meio de rádio antigo. E aí elas têm covers tipo Spice Girls, cantando em tipo trio de meninas, como se fosse tipo nessa época. E achei muito legal. Aí tem um cara que aparece pra mim que ele faz covers de músicas em versão heavy metal, então ele já fez das músicas do K-Pop Demon Hunters, já fez tipo de, sei lá, Spice Girls em heavy metal, já fez. Então às vezes essas coisas aparecem pra mim. Isso eu gosto, as pessoas que pegam uma música, uma ideia e fazem às vezes completamente diferentes. Ou, sei lá, tem uma banda que o André gosta e que eu descobri a banda por causa dele, e aí eu descobri que eles têm um álbum, ou que eles têm várias músicas da Disney reimaginadas na versão do estilo que eles tocam, que é um rock, e às vezes tem um gutural. Então, eu gosto de ouvir coisas assim, e tem uma banda que eu gosto muito, que é a Hailstorm, e eles têm uns 3 álbuns de covers que eles refazem. Ou numa época, muitos anos atrás, eu descobri que tinham álbuns de músicas de canção de ninar para bebês, só naqueles instrumentinhos de bebê mesmo, bonitinho e tal, mas de músicas famosas. Então tinha um álbum que era só Metallica, versão de ninar para bebês. Uma que era só Beatles, versão de ninar para bebês. Outra que, tipo, e eram bandas famosas, Metallica, Beatles, acho que tinha Queen e tinham várias, assim. E só que com uma versãozinha, tipo, bonitinha, assim, sabe? Mas sei lá, eu ainda tenho a opinião que Enter Sandman, não importa a versão que você dê, ela continua sendo meio creepy. Ela é meio, sei lá, meio macabra. Não importa em que versão você dê pra Enter Sandman. Mas enfim. Mas recomendo covers, adoro covers. Calma aí. Mas eu queria puxar uma coisa que eu separei e eu acho que eu não posso fazer esses episódios sobre música sem falar de representatividade, porque eu sempre bato muito na tecla de representatividade, às vezes eu acho que eu sou até chata com isso, e eu tenho uma lista grande até de artistas famosos, musicistas, ou, enfim, famosas que são TDAHs. Alguns têm outras comorbidades além do TDAH, mas eu vou citá-los por causa do TDAH. Por exemplo, no Brasil, que a gente tem o Mano Brown, que é, além de ser extremamente conhecido por ser o Mano Brown,
faz parte do Racionais MC. O Fiuk é TDAH, a Cleo, meia-irmã do Fiuk é TDAH, o que me faz pensar que talvez existe uma possibilidade do pai deles, Fábio Júnior, também ser, porque se 2 irmãos que são meio-irmãos são TDAHs, isso vem de algum lugar, e se eles só têm um vínculo em comum, não sei. Enfim, eu só vou jogar isso no ar, porque esse não tem o diagnóstico, mas os filhos têm, os 2 têm. A Marília Mendonça também tinha TDAH. Internacionais, eu acho que um dos casos mais conhecidos, ou pelo menos que as pessoas... pelo menos eu fiz um post que ficou muito famoso agora, recentemente, com a morte dele, que foi o Ozzy, que ele teve que arrestar na sola, mas ele também ficou muito conhecido com o Black Sabbath. Ele era TDAH, ele falava disso, os filhos dele têm TDAH também, inclusive ele foi um daqueles casos que teve o diagnóstico porque os filhos tiveram o diagnóstico. A Britney Spears, ela chegou a falar quando ela era jurada de um programa, ela falou do TDAH, ela toma Adderall, inclusive, e ela foi diagnosticada com TDAH nos anos de adolescência dela. E para mim, eu acho que, pensando na trajetória e no histórico deles, tanto o Ozzy quanto a Britney, o TDAH explica muita coisa. O surto da Britney, que ela teve raspando um cabelo, para mim isso foi muito eu consigo associar isso num surto de TDAH, assim, facilmente. O Ozzy, eu acho que ele mostra muito aquela relação que a gente tem como neurodivergente de ser mais suscetível a drogas, por exemplo, e a substâncias ilícitas, e fazer coisas que as pessoas... Talvez se o Ozzy estivesse muito louco naquela época, mas o fato dele morder a cabeça de um morcego achando que era um morcego de pelúcia é muito distração de TDAH pra mim, gente, desculpa. Ele podia estar... Ele achava que era de pelúcia? Ele mordeu porque ele achava que alguém tinha jogado. Parece que tinha uma coisa combinada, ou que alguém ia jogar um morcego, ou alguém jogou, e ele achou que fosse de mentira, ele achou que fosse de borracha. Eu não sabia dessa história. Que doideira. Se explica tanta coisa pra mim quanto ao Ozzy, muita coisa. Inclusive, ele tem uma música chamada Dreamer, que eu me identifico pra caramba, tipo, que ele fala que a cabeça dele tá sempre no espaço, que ele é sempre sonhando com coisas. E outra que eu amo essa música, que é tipo... ele canta assim: All my life I've been over the top. I don't know what I'm doing. I just know I don't wanna stop. Gente, eu errei toda a letra, enfim, mas assim, tipo, basicamente ele fala assim: a minha vida inteira eu fui tipo extra, eu fui super, eu fui além do além. Eu fui tipo não é extravagante a palavra, mas tipo, eu fui demais. Só que eu não sei o que eu tô fazendo, eu só sei que eu não quero parar. Tipo, eu quero continuar. Eu sou assim, eu vou continuar assim, sabe? É a impressão que essa letra me dá. E isso me faz muito pensar no meu TDAH. Tipo, tem muitos momentos da minha vida que eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só sei que tá dando certo pra mim, eu não sei que caminho que eu tô levando, eu só não vou parar. E, tipo, é isso, eu vou continuar sendo assim, eu vou continuar sendo extra. Will Smith também, ele é TDAH. E ele já falou isso algumas vezes. O Steven Tyler do Aerosmith, e também o Joe Perry, que é guitarrista do Aerosmith. A Solange Knowles, que era do Destiny's Child, ela também tem uma carreira solo bem grande. Ela foi diagnosticada com TDAH 2 vezes, e ela demorou para aceitar, mesmo com 2 vezes diagnosticada com TDAH, ainda ficava negando que ela tinha, até ela entender, e hoje ela advoga por diagnóstico de TDAH em pessoas negras, porque são menos diagnosticadas. O Adam Levine, do Maroon 5, will.i.am, do Black Eyed Peas, Robbie Williams, também em K-pop. Tem, gente, esses nomes eu não vou saber se pronunciar, me desculpem. Do BTS, o Suga, que também ele tem outras carreiras solos, como Min Young-ji e August D. A Park Boon, do 2NI1. Eu acho que eu falei isso certo, gente. Eu não sei pronunciar isso, desculpa. O Jackson Young, do GOT7. E Henry Lau, que tem carreira solo, mas também fez parte do Super Junior M e SM Town. Enfim, isso são algumas pessoas que são TDAHs, diagnosticadas, comprovadas, que já falaram alguma vez na vida dos diagnósticos deles. Então tem muita gente relacionada à música com TDAH. E aí eu quero dar um bônus, que não é uma pessoa
que não é uma musicista, mas eu gosto muito, é um dos meus novos hiperfocos, que é a Rebecca Yarros, que ela é uma autora, ela escreve o Fourth Wing, o Quarta Asa, que é da série Empyrean, e eu ouço muitas entrevistas dela. E ela fala que antes dela começar um livro, ela faz uma playlist para dar o tom do livro dela. E aí ela perfoca de 15 a 18 horas por dia escrevendo o livro enquanto ela ouve a playlist dela. Primeira coisa que ela faz, ela cria a playlist e escreve algumas cenas ou algumas passagens do livro que ela vai escrever em cards. E aí depois ela coloca a playlist para tocar e começa a hiperfocar escrevendo o livro com a playlist dela. E é a partir da música que ela consegue escrever. E ela é conhecidíssima ela estourou pra caramba. Ela ficou conhecida por lançar 2 livros gigantescos no mesmo ano. Tipo, meses de diferença. E ela faz fantasia. Então, o universo complexo que ela cria, ninguém consegue criar uma coisa tão complexa em tão pouco tempo. No sentido, é muito raro isso acontecer, é extremamente raro. E ela já falou que ela tem TDAH e ela faz muito isso por hiperfoco. Ela mesmo falou, não é saudável, gente, agora eu quero voltar a trabalhar, tipo, horas normais, de pessoas normais, e parar de hiperfocar, porque eu não consigo. Mas, enfim, eu precisava citar pessoas com relação a TDAH, porque eu sempre acho que é positivo, sabe? A gente fala um pouco do nosso TDAH com pessoas que às vezes a gente admira, que a gente vê como é que outras pessoas vivem. E, poxa, tem um monte de gente de sucesso aí nessa lista, assim. Que legal. Esse negócio de hiperfocar, você falou, não é legal. Mas é tão legal, né? Ele pode não ser saudável em alguns momentos, mas a gente sabe que às vezes a gente exagera? Sim. Sim. Às vezes a gente precisa? Sim. Porque muitas vezes a gente tá em cima do prazo? No caso dela, ela escreve os livros, ou começou a escrever os livros, porque o marido dela é do exército. Então ela escrevia porque ela não conseguia dormir. Então ela começou a escrever porque ela estava com medo que o marido tivesse machucado na guerra, essas coisas que não tem notícia, e ela começou a escrever livros porque ela não conseguia dormir. Então ela é uma maneira de ressignificar, não de ressignificar, mas de fazer algo produtivo com algum problema que você tem. E positivo no caso do TDAH. Eu fico lembrando as minhas situações de alguns hiperfocos bem antes de eu descobrir que eu tinha, né? Mas eu lembro uma vez que eu fui para a África, eu não estava numa fase muito legal da minha vida, voltei perto do carnaval e meu irmão viajou, precisava de alguém para cuidar dos cachorros dele. Eu passei o carnaval inteiro tratando as milhares de fotos que eu fiz nessa viagem. Mas eu não dormi, eu passei o carnaval inteiro mesmo, assim, dia e noite, todo mundo dançando lá fora e eu trancada, verão, sol, eu trancada dentro da casa do meu irmão, só cuidando dos bichos dele e mexendo com foto. Não dava sono, não dava fome, não dava nada. Isso é o que acontece com a gente às vezes. Bastante. E, gente, para encerrar o episódio, eu tenho uma surpresinha para vocês que estão na gravação comigo e para os ouvintes. Em primeira mão, eu quero tocar para vocês o tema, que vai ser a música tema do podcast novo que eu vou lançar. E eu quero saber o que sentimentos ela invoca em vocês, o que vocês acham, porque nós temos uma trilha sonora original. E eu quero tocar para vocês, eu quero saber o que vocês acham dela. Será a primeira vez que alguém vai ouvir, que não seja o Andrei, que é o nosso editor. O que vocês acharam? Que sentimentos ela evoca? Vocês podem tentar adivinhar sobre o que é o podcast. Se vocês quiserem chutar qualquer coisa. Me veio uma parada meio de nostalgia, porque parece muito aquelas introduções daqueles filmes que a gente assistia na sessão da tarde. Eu fiquei esperando em algum momento alguma adolescente falar assim: oi, isso que você tá vendo aqui é não sei o que lá, mas nem sempre foi assim. Meu nome é fulana de tal, que não sei o que lá, nós somos da família não sei o que lá.
Eu escolhi ela porque eu achei que ela é muito... Eu associei muito ela à música da própria tribo TDAH. Porque eu queria um pouco de uniformidade, sabe? É uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. E eu acho que ela tem... Porque provavelmente o que você vai ouvir depois dessa música é: Oi, eu sou a Tata Finoto. Eu achei ela semelhante, né? Tipo, é como se fosse uma variação em cima da mesma música. Ela parece um pouco mais suave, sei lá, assim. E me lembrou os tempos de antigamente, quando o pessoal na minha casa assistia Malhação, aquelas músicas do Charlie Brown Jr. que tocavam na Malhação, que eu nem sei, né, não conheço muito as músicas, mas eu lembro que tinha uma batida mais ou menos assim, gostosinha. Ai, que bonitinho. Foi isso que me trouxe. Malhação lá dos anos 2000, por aí, assim, 2000 e pouquinho, 2002, 2003. Talvez faça sentido, assim, tipo, evocar alguma coisa que lembra um pouco do passado, porque nesse podcast ele vai ser... Ouvintes, eu vou dar uma notícia pra vocês, talvez muita gente não goste, mas paciência. Esse podcast novo vai ser exclusivo para TDAH Hypers, ele vai ser só para apoiadores da tribo TDAH durante algum tempo. Você vai saber sobre o que ele se trata, ouvinte, mas só... Por exemplo, a Silvia e o Anderson vão conseguir ouvir o podcast. Então, vocês podem ser apoiadores da tribo. Vai ser um podcast que eu pesquisei. Ele vai ser o primeiro no mundo em português a falar sobre TDAH e autismo em conjunto. Então, ao TDAH ou TEA-TDAH. O nome vai ser Tribo TEA-TDAH. E porque se você tem TDAH e autismo, são coisas que às vezes são muito parecidas e às vezes muito opostas. E se você tem um caso como eu, por exemplo, que tem os dois em conjunto, isso vai afetar a gente de uma forma diferente. Que tem particularidades que são do TDAH, outras que são do autismo, e às vezes a gente está no meio do caminho. E é sobre esse meio de caminho que eu vou falar nesse podcast. Uma pessoa que é influenciada por um monte de coisa e a gente consegue ser igual a dois grupos e às vezes um pouquinho diferente ainda. Então, esse é o podcast novo que vai estrear em setembro, quando eu estiver de férias casando. Yay! Yay! E por isso muito que esse é o último episódio da Tribo TDAH deste ano, porque os próximos meses vão ser só de Tribo TDAH. Vão ter vários episódios prontos até acho que, se eu não me engano, é até dezembro desse ano, até janeiro do ano que vem já tem episódios prontos, e é uma série limitada, gente. São poucos episódios, mas enfim, eu não consigo fazer os dois podcasts ao mesmo tempo, então vai ser uma série limitada. Eu vou lançar por temporadas esse. Vai ser uma temporada, né? Minissérie. Vai, não, ele vai ter, exato, vai ser uma minissérie em temporadas, mas vão ter várias temporadas, porque eu já tenho os próximos planejados e alguns dos próximos eu já comecei a pesquisar, mas eu consegui adiantar algumas coisas esse ano, não sei como, mas aconteceu. Aí do nada vai surgir a galera no grupo começando a investigar de novo pra ver, porque vai começar a se identificar. Talvez, acontece. Tem muitas procurar coisas ajuda que são muito novamente, parecidas. mais investigação, novas avaliações. Eu comecei a desconfiar por causa do nosso grupo, do TDAH Hypers, porque começaram a ter várias pessoas que, além do TDAH, tiveram diagnóstico de autismo por lá também. E eu comecei a ver que algumas coisas do meu TDAH talvez exageravam um pouco os padrões do TDAH. Especialmente a minha rigidez cognitiva, que ela é... Nossa, eu sou muito fechada para algumas coisas. Eu sou... A palavra talvez as pessoas chamem de cabeça dura, mas é rigidez cognitiva. E quando eu bato o pé em alguma coisa, às vezes é muito difícil de mudar isso. E aí eu comecei a perceber que talvez isso não fosse só do TDAH. Talvez eles tivessem outras coisas também. Enfim. E aí minha hiperatividade não é só hiperatividade. É um pouco de streaming também que eu faço. Então, acontece. Olha, e aí nos episódios, inclusive, tem um episódio que eu explico sobre
o diagnóstico duplo. Por que tem mais pessoas sendo diagnosticadas agora? Por que teve esse estouro de diagnóstico duplo agora? Existem motivos para isso. Motivos até da comunidade científica, de mudanças recentes que aconteceram na comunidade científica, e tem várias causas para isso. E aí tem um episódio que eu falo só sobre isso. Interessante. Quando eu resolvi fazer a avaliação neuropsicológica, eu suspeitava de autismo, porque eu tenho casos na família. Eu jamais imaginava que o meu caso fosse TDAH e muito menos altas habilidades. Não, eu fiquei totalmente surpresa. A neuropsicóloga fez alguns testes para confirmar ou descartar o autismo. Para ela, na opinião dela, não tenho de forma alguma. É claro que assim, eu vou dizer, eu passei muitos anos mesmo, assim, achando que eu devia ter algo de autismo. Então, acho que talvez eu leve um tempo para me convencer. Mas pode ser que não tenha, pode ser, mas eu sei que os estudos a respeito disso ainda são tão iniciantes que, no final das contas, de repente, pode até ser que eu venha a ter. Né? São, e tem uma coisa que, dependendo do ano que você teve o diagnóstico, isso influencia. Foi ano passado. Também. Ele é recente, então o seu é recente, mas mesmo assim, dependendo do ano que teve o diagnóstico, eu já vou dar um spoiler de um dos episódios, mas o diagnóstico combinado de TDAH e autismo não era feito, porque existia um critério excludente aí. Então, muita gente está descobrindo até por causa disso também. Ela, como eu cheguei com essa suspeita minha, né? Eu fui buscar pensando nisso. Ela fez alguns testes extras até para confirmar ou descartar. Inclusive, um dos questionários que ela mandou, ela pediu para o meu companheiro, para o meu irmão responderem, e depois ela me falou, ela disse assim, se eu fosse avaliar as tuas respostas, ficaria como autista, mas com as respostas do teu irmão e do teu companheiro, descarta. Ou seja... Isso aconteceu comigo na minha avaliação. Eu tenho muita autossugestão, né? Porque já hiperfoquei procurando e tal, me convencendo disso, e cheguei para ela convencida de que eu era autista. Então, de certa forma, até induziu as minhas respostas nesse sentido, mas das pessoas que convivem muito comigo, descartou. Enfim, né? Mas é interessante isso. Eu tava discutindo com a minha melhor amiga e às vezes eu falo, eu acho que você tem um pé no autismo. Ela fala, mas na minha avaliação psicológica não deu. Então, às vezes, a impressão que a gente tem e a impressão que as outras pessoas têm também são... Tem isso. Recentemente, uma das minhas melhores amigas, inclusive ela tá vindo hoje para São Paulo me visitar. Eu vou terminar a gravação aqui e vou lá buscar ela. Ela teve o diagnóstico recentemente de autismo. E eu vivia falando pra ela que pra gente ter dado tão certo tinha que ser alguma coisa, e eu apostava muito no TDAH, porque a gente dividia muitas coisas, muitas percepções, né, interação com o mundo em si. E aí, só que em algumas coisas específicas a gente acabava discordando muito também, né? Tinha algumas diferenças de interpretação, sei lá, de algumas coisas. E eu digo assim, de coisinhas bestas, tipo... sei lá, uma cor, um jeito de fazer alguma coisa, isso aqui é mais fácil, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e coisa besta, tipo, sei lá, jeito de escovar o dente, não sei. E aí eu sempre tive muitas cismas com algumas coisas, mas eu sempre fui muito relaxado com outras. E aí, em algumas coisas a gente era meio oposto e tal. E o diagnóstico dela foi muito recente disso, inclusive. E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, como o laudo dela tinha algumas coisas muito parecidas, que são os sintomas que se encontram, mas tinha algumas coisas que explicavam muito melhor ela do que o TDAH poderia explicar, por exemplo.
E aí, essa coisa de semelhanças e diferenças, eu acho que é um tema muito interessante. Justamente por causa disso, eu tive essa experiência recentemente, eu acho que tem 2 meses teve o diagnóstico, a gente tem 6 anos de amizade. Pois Nossa, é. foi bem recente mesmo. Pois é. Gente, é isso por hoje. Eu vou terminar estes episódios. E eu fiquei muito feliz de poder mostrar a música pra vocês. E eu fiquei muito feliz que as pessoas que estão ouvindo esse episódio vão ter uma pequena amostrinha do podcast novo. E eu tô muito empolgada pra ele lançar. E nossa, eu gostei muito desse episódio. Eu gostei muito de fazer essa pauta. Eu tô já querendo fazer uma próxima pauta de música. E de repente ver com outras coisas que eu posso colocar, mas provavelmente vai demorar um pouco para eu achar mais estudo sobre isso. Mas eu gostei muito de fazer um episódio sobre música. Gostoso, eu gostei né? muito que vocês participaram, gente. Tipo, o episódio não teria literalmente acontecido sem vocês. Ficou muito bom, obrigada. Eu adorei. Primeira vez na minha vida fazer coisas diferentes é tão legal. Você nunca tinha gravado um podcast antes? Nunca. Gravar podcast é muito bom. Divertido. É aquele momento que você pode falar sem se preocupar com o tamanho que o áudio vai ficar. Pois é. Sim. Sim, porque as pessoas que acham muito longo, elas já não vão ouvir o podcast de qualquer jeito mesmo, e eu vou ter que fazer um vídeo de 1 minuto resumindo tudo que eu falei aqui. Então... Essa é a parte difícil. Desculpa. Gente... Eu tava tocando a música do podcast no celular pra vocês, aí eu fui pegar ele e ele começou a tocar uma propaganda. Nossa. Acontece. Gente, obrigada, Silvia, Anderson, obrigada. Anderson, vou começar por ordem alfabética. Deixa os seus contatos para quem quiser te seguir, conhecer o seu trabalho com música ou acompanhar você também. Deixe os seus contatos, por favor. Obrigada por participar. Eu não tô usando mais muitas redes sociais. A única que eu ainda uso é o Instagram e eu vou começar a realimentar ele agora. Porque é o Instagram que eu postava meus textos. Eu fiquei mal um tempo, aí eu parei de usar o Instagram por um tempo. E aí esse Instagram estava abandonado porque ele era só para textos. Agora eu vou voltar a postar o que eu postava no outro, né? Porque música precisa de alguma coisa. Então, o meu Instagram é @AndersonTorquata. É literalmente o meu nome. Obrigada por participar. Silvia, você deixa seus contatos. Obrigada por participar. E eu fico muito feliz que foi seu primeiro podcast. Eu tenho Instagram, tenho Facebook também, mas um tá ligado com o outro. Na verdade, eu não alimento em nada o Facebook, ele só reproduz o que eu posto no Instagram, que é @sil_venturi. Né? Não é nada profissional, é apenas coisas, né, coisas que dá na telha de colocar, né, fotografias e pequenos vídeos e essas coisinhas do dia a dia de uma pessoa comum. Então, mas é isso. Vou deixar na pauta, gente. Tranquilo. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, de verdade. E ouvintes, se vocês quiserem conversar mais com essas pessoas maravilhosas, se vocês quiserem conversar comigo também e participar do encontro anual que vai ter agora no segundo semestre, ou participar do nosso grupo de apoio exclusivo e ouvir o podcast novo, ter acesso ao podcast novo que vai ser exclusivo para apoiadores, vocês podem ir lá em apoia.se/TribuTDH e você também pode participar das gravações, ouvir seu nome nos episódios. Esse vai ser o último episódio do ano da Tribo TDH, agora só em 2026, e se você sentir falta, tem um episódio novo, tem os podcasts novos que vão acontecer lá dentro do grupo, e aí você pode apoiar, e aí você não vai ficar sem Tribo TDH pelo resto do ano. Na verdade não é exatamente a Tribo TDH, mas é quase, é o spin-off.
Então vai lá, apoia.se/TribuTDH e a gente se vê lá no grupo da Tribo TDH. E obrigada por participarem de novo. Até, pra quem está ouvindo só a Tribo TDH, até ano que vem. Tchau, feliz 2025, gente. Na verdade, feliz fim de 2025 e feliz 2026. Tchau! Vamos dar um beijo e um tchau coletivo. Tchau! Tchau! Feliz ano novo! Feliz ano novo! É muito estranho falar feliz ano novo em agosto, mas é isso que eu estou sentindo, é isso. Ah, pois é. Ai, gente. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Jaline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Amor Sodré, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Caio Geraldini, Zé, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Franklin Mello, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Vanderlan Costa, Bichinodex, Virgílio, Tamires da Silva, Laís Calazans, Thiago Luz, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréia Ferraz, Wesley Rueda, Adriana Leopoldi, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Alice Portugal, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Éder, Mônica Becker, Marco Antônio, Fernando Finot, Tereza Cristina, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Anglônio Dan, Paulo, Lara Torres, de Israeli, Cristal, Hugo Yazu, Guilherme Burjac, Marcelo Biassussi, Anderson Torquata, Ivana, Nayara, Ettore Ritter, Samuel Fabel, Cássio Plácido, Jairo Vitor, Eduardo Maldonado, Marcos Augusto, Gabi, Isa Oliveira, Silvia Flua, Matheus Barbosa, Heloísa Aberto, Hernandes, Samuel Miranda, Caio Figueiredo, Prima Ariane, Sônia Kemi, Namatos, Frandé Barcelos, Regis Nazi, Raquel Madeira, Michele Senseverino, Zagenor, Érica Moura, Carla Pereira, Luiz Antônio Almeida, Xeristone Alberto, Marcos Vinícius, Mari Bastos, Maurício Martins, Alice Machado, Hanna, Rodrigo Ken, Saluli, André Jardim, Jean Passieri, Cali, Andrei, Paulo Belotti, João Cardoso, Matheus Ramos, Neil Carvalho, Paulo Fernandes, Luciana Santos, Andressa,